nós temos o sítio faz 2 anos, quase 3 anos, né. Só que nós viemos morar no sítio faz 6 meses, foi dia 13 de dezembro de 2024, né, viemos morar no sítio. E aí nós compramos algumas aves e só que elas ficavam tudo no mesmo espaço, né, todas juntos, todas com a mesma alimentação, todas de uma forma, eh, bem, como é que eu vou dizer a palavra, né, de uma forma bem caipira, bem rural mesmo, né, tipo aquele sítio dos antepassados, né, e sem muita informação, criando conforme a gente aprendeu ou no instinto, né. Então esse era o sítio, esse era nosso sítio até entrar na mentoria. Então, depois que nós entramos na mentoria, nós vimos que tinha vários problemas, né, de ter com a criação, com a alimentação, com as estruturas, a forma de organizar tudo isso. E aí a gente foi passo a passo, né, tá tentando seguir o máximo possível das orientações vindo da mentoria, para organizar a produção aqui no sítio, né, tipo, separar por baias, fazer a própria ração, o manejo das aves em local limpo, adequado, arejado, a ração ideal para cada ave, né, quais as aves que não podem se misturar, qual a quantia de espécie, né, macho e fêmea, para poder ter uma boa fertilidade nos ovos. Então tudo isso começou a ser organizado após a mentoria e a gente vem colhendo os resultados agora. E uma coisa que eu e o Vanderlei sempre comentamos entre nós, é que a partir do momento que nós tivemos acesso ao conhecimento que o Edu compartilha e que o grupo compartilha também, nós avançamos o nosso projeto de criatório em pelo menos 1 ano. Nós acreditamos que nós alcançaríamos por conta própria esse patamar daqui 1 ano e olhe lá. Então, a forma didática como é feita a mentoria do Edu, ele nos evita vários processos que a gente teria alcançado a longa data, né. Então, assim, o conhecimento, o aprendizado, a metodologia, a organização, e aí quando a gente fala em organização, não é apenas a organização da criação em si, mas a organização financeira, o planejamento, que é muito importante, né. Então, o conhecimento que o Edu expõe para nós, a que nós estamos expostos a partir da mentoria, fez a gente avançar muito o projeto do nosso criatório. Eu acho que esse é o grande legado que nós estamos percebendo hoje, né, e através da contratação que a gente fez dessa mentoria. Eu acho que o que mais é valioso nessa mentoria é a segurança que a gente tem. E aí a segurança de que qualquer dúvida que a gente tiver, ela vai ser sanada ou através do grupo do Whats, ou a rapidez com que o Edu responde as mensagens que a gente envia. As aulas são fantásticas. Então, assim, eu acho que eu não destacaria o que ensina na mentoria, eu destaco a segurança que a mentoria nos dá. Então, assim, as aulas são muito claras, muito didáticas e interativas, e isso é fantástico. O grupo de WhatsApp é um grupo extremamente comprometido em ver o resultado do outro. Eu acho isso fantástico, né? Tá todo mundo torcendo, qualquer problema que a gente tem ou qualquer dúvida a gente põe no grupo. Se o Edu não responde, alguém fala: olha, já tive tal problema e resolvi dessa forma, né? E então isso é muito válido, essa troca de conhecimento. Eu acho que esse é o maior legado que essa mentoria nos dá, é a segurança de que a qualquer percalço, qualquer dúvida que a gente tenha, a rapidez com que isso é esclarecido. A gente tinha várias dúvidas e vários medos, né, antes de entrar na mentoria. Um que eu ainda tenho, né, muita insegurança é a questão com as doenças, né. Então o que eu faço quando acontece isso? Então, a Juliana já deixou bem claro, né, que além do Edu ainda tem o pessoal no grupo, que um vai ajudando o outro. Tem pessoas ali no grupo que não têm experiência, mas são estudiosos.
A gente percebe isso, né? Eu entrei agora, mas, poxa, na outra semana o cara já vem com um conhecimento que ele estudou, né? E o estudo, o conhecimento, isso é muito importante. Outro medo que a gente tinha, muito grande, era, tá, eu vou botar chocar aí 100 ovos numa chocadeira e daqui a 2 meses eu tenho 70 aves, e o que que eu vou fazer com elas, né? O medo de vender, para quem vender, como vender, qual é o preço que eu vendo. E hoje o meu medo e da Juliana não é mais de ter aves para vender, é de colocar no mercado e depois não ter mais a rotatividade, né? O que a gente está se apegando mais nisso, tá? Nós vamos colocar, vamos vender, e Não dá conta da não dá conta da demanda. demanda, né? Então, esses medos foram superados, né? Principalmente o de vendas, né? Como que vai escoar a produção de aves dentro do nosso criatório? Hoje a gente não tem mais esse medo nenhum sobre a questão de venda, comercialização e também um parâmetro de venda, né? Não tão baixo e nem tão alto. Hoje a gente consegue isso através do grupo e da mentoria. Por que que a gente procurou a mentoria? Nós queríamos ter renda a partir do sítio, né? Que o Vanderlei falava e o Edu confirma, sítio é um sumidouro de recurso, né? Então, a gente gostaria que a nossa propriedade tivesse uma renda. E o Vanderlei sempre gostou muito de criar aves, ele já criava na cidade, né? A gente já criava na cidade grande onde a gente morava, no perímetro urbano, digamos assim. E aí a gente resolveu procurar alguma coisa para rentabilizar a propriedade. E a maior dificuldade que eu acho que nós enfrentávamos era, claro, depois de decidido que seria criar aves ornamentais, era de que forma organizar isso, né? Nós não tínhamos noção de como organizar, da parte mais simples, que é a criação, até o mais complexo, a questão de marketing, a questão financeira, o controle financeiro, o planejamento, tudo isso era uma incógnita para a gente. Então, quando a gente encontrou o Edu, parece assim que uma nuvem saiu da nossa frente e a gente conseguiu ver com mais clareza os objetivos, né? Como alcançar os nossos objetivos. Eu me aposentei na cidade, né, urbana, e é muito diferente o sítio, né, porque tudo na cidade é menor, né, o teu pátio é menor, o muro é menor, a calçada é menor, o gramado, tudo que você tem é menor, né? E quando você vem para o sítio, você depara com uma realidade totalmente diferente, né? E tudo é um custo muito alto mesmo, né, para se manter um sítio, né? Até a questão do teu carro, né? O carro que tem na cidade, o desgaste dele é uma coisa, no sítio é outra, totalmente diferente. E aí tu começa a ver que a tua renda que tu tem não é suficiente para cobrir as despesas do sítio. E isso vai te causando um certo incômodo, né? Como é que daqui eu vou ter que me desfazer disso, vou ter que abrir mão de um sonho que eu tive? Então a gente buscou rentabilizar, e aí a segurança da mentoria que nos deu foi isso, que é possível sim o sítio se autopagar, né? E ainda tu ter uma renda a partir da produção no sítio, com aves ornamentais. A gente procurava adquirir conhecimento autodidata, assim, né? Procurava muito vídeo na internet. Foi, inclusive, numa dessas procuras que a gente encontrou o Edu. E eu acho que é importante também ressaltar, Érica, que a segurança que você nos passou no início da consultoria também é importante, né? Porque tu nos passou uma extrema credibilidade, tirou todas as nossas dúvidas, e isso também nos passou muita segurança, né? Em contratar o Edu. Então, é um conjunto de coisas. Nós não tínhamos, assim, procurar, até porque nem certeza de que era um criatório nós tínhamos. Né? A gente pensou em produzir, em trabalhar com pimenta, que é uma coisa que a gente também gosta, enfim. E aí caímos no criatório de aves ornamentais. Então, claro que a gente tentou procurar outras alternativas até chegar no Edu, né? E foi muito interessante a forma como a gente chegou no Edu, porque um dia o Vanderlei disse assim para mim, bem, acho que uns meses antes da gente contratar o Edu, o Vanderlei disse, Ju, eu vi o vídeo de um cara, professor, que também fez mais ou menos o que nós fizemos, foi para um sítio, e, cara, ele desenvolveu um método muito legal de criação de aves e tal.
E ele tentou achar até na época para me mostrar, acho que a gente nem encontrou. Não. Aí depois apareceu de novo, ele disse: "Oh, o cara que eu te falei aqui". Só que foi interessante que a gente não tinha associado o Edu a esse cara que a gente tinha visto lá atrás, né? Isso também foi bem interessante. Daí, quando o Vanderlei disse, não, mas é aquele que eu te falei, que eu achei muito interessante a metodologia, e é uma metodologia que é muito adaptável, né? A metodologia do Edu ela é muito simples de se aplicar, porque tu pode aplicar num sítio de 15 hectares como é o nosso, mas tu pode aplicar numa propriedade pequena também, né? E então isso torna viável. Tu consegue enxergar que é possível, né? E o Edu deixa isso muito claro em todos os acessos que a gente tem ao conteúdo do Edu, ele deixa isso muito claro. Gente, é possível. Eu estou mostrando aqui que é possível, né? E eu acho isso muito interessante. Então, a minha insônia serviu para isso, né? De procurar outras. A gente procurou várias alternativas, né? Por exemplo, a gente que anda atrás de Angola há um bom tempo e não acha Angola. Aí a gente saía procurar no interior e ninguém tinha Angola, e a gente viu que não adianta sair procurando no interior, tem que comprar em lugares certos, não adianta, você não consegue pegar, né? Marrecos também, aí a gente começou a criação de marrecos tal, mas não aparecia ovos de marreco. Marreco comiam ali meses e meses seguidos comendo, tal, e a gente deixava eles no lago, muito bonitinho, muito legal, comendo ração, não tinha controle financeiro, nós ia lá e comprava a ração, trazia para casa, dava para eles comer e pronto, né? Hoje a gente já tem esse controle financeiro, né, Juliana? Hoje nós estávamos fazendo quanto nós vamos gastar de ração no mês que vem, a projeção. E aí nós fomos descobrir, depois que botamos o marreco nas baias, que os marrecos estavam botando ovo na água. Então a produção nossa estava literalmente, né, indo Água abaixo. água abaixo. Mas ninguém explicava isso para nós, né? A gente só dizia, marreco é difícil de achar, marreco é ruim de criar, marreco não faz ninho, marreco não choca, tá, mas ele faz o quê, né? Então a gente vinha, daí um dava uma dica, outro dava outra, tal, mas nada era certeiro, né? Então a gente procurou bastante, mas como a gente procurava vários caminhos, era muito confuso, né? E depois que a gente entrou na mentoria, foi colocado, parece que tudo em caixinhas, né? Como é que se organiza em caixinhas a produção. E isso também foi muito importante. Olha, eu acho que para quem acredita, quem acha que não vai conseguir colocar depois as suas aves no mercado a um preço de criatório, né? Que aqui a gente vê muito o pessoal fazendo aquela venda de sítio de antigamente, De compadre, até de troca, né? A gente vê muito aqui na nossa região. Ah, eu tenho uma galinha tal, estou precisando de um galo. Esses dias a gente foi numa propriedade e viu gente emprestando. Não, esse galo aqui eu peguei emprestado do meu amigo, sabe? E eu acho que o Edu fala uma coisa que também era a nossa impressão. Poxa vida, mas quem é que vai pagar tanto dinheiro por uma ave? Nós hoje estamos pagando para completar nossas baias. Né? Então, ó, tem alguém, nós, por exemplo, né? E o Edu fala uma coisa que eu achei muito interessante. Não nos limitar. Nós não podemos nos limitar. Então, não é porque todo mundo aqui faz dessa forma que nós também precisamos fazer. É possível avançar. O Edu é prova disso, né? Então, para quem acha que quem está em dúvida se vai ter mercado, a gente afirma, vai ter mercado. Porque eu creio que o criatório de aves ornamentais ela não é o mesmo público que compra e vende galinha caipira, por exemplo. Sabe, nós estamos avançando para um outro público. O nosso objetivo não é vender para esse público que troca galinha, digamos assim. O nosso objetivo é vender para quem tem grandes propriedades, para quem quer ter os bichinhos diferenciados, uns bichinhos com como é que o Vanderlei fala com pedigree? O Vanderlei brinca, grife. né? De grife, o Vanderlei brinca, né? Então, assim, é um outro público. Então, eu diria para essas pessoas que acham que não vai ter mercado, é que, assim, a gente precisa ser ousado, né? E o Edu nos dá a segurança para usar. Eu acho que esse é o grande diferencial da mentoria do Edu. Ele diz, olha, gente, vá porque dá. Eu sou a prova disso.
Então, eu acho que essa segurança que o Edu nos passa, porque ele prova através da propriedade dele, do criatório dele, olha, é possível. Então, essa questão do pessoal criar, né, com esse medo depois de vender com o preço que te dê resultado, te dê lucro, né? Talvez essa questão aqui do Sul é muito isso mesmo, né? Porque a maioria criava aves em casas para uma segunda fonte de renda, né? Não era só porque achava bonito, achava legal, não, era uma fonte de renda. Criava um porco no fundo de casa, criava uma ovelha ou uma galinha para ter ovo e carne. Então, mas não consegue ter a visão de que não, ninguém vai comprar um marreco pompom para assar. Se for para comprar um marreco para assar, ele vai comprar um marreco comum, né? Ou um pato que seja. Então, existe um pouco de medo, mas depois que a gente vê que é possível, da procura que nós estamos fazendo, é possível de botar um preço acessível, né? Um preço que não seja tão explorado, mas que tu consiga vender muito bem. Por exemplo, nós estamos atrás de marreco pompom, aqui na nossa região, já faz, acho que, uns 2 meses, né, Juliana? E ninguém tem. Ninguém tem. Porque nós precisamos de 2 fêmeas, né? E não consegue achar. Nós estamos pensando em ir num conhecido nosso a 400 quilômetros daqui buscar 2 matrizes. Porque aqui na região, e é um fato curioso, mas o tio da Juliana é secretário de Agricultura de uma das maiores cidades aqui da nossa região, né? E ele não achou. Nós já fomos em 3 agropecuárias, os caras ficaram de nos dar um retorno, também não deram. Então, quer dizer, não existe marreco. Não é que não existe. Tem, mas quem tem não vende ou não entende esse valor comercial, né? Do marreco pompom. Então, eu não tenho medo mais hoje, assim, de dizer assim, eu vou pedir um valor no marreco e não vou conseguir vender. Ou numa galinha específica, ou numa angolista, né? Que seja, que é os nossos 2 principais focos aqui no sítio. Eu não tenho mais esse medo. Meu medo é de não ter para vender. Esse é meu maior medo. Tem uma outra coisa que eu acho interessante na consultoria do Edu, é que lá no começo o Edu disse assim para nós: a chocadeira é o coração do criatório. Nós ficamos pensando que a gente não alcançou essa lógica na hora, sabe? E hoje, depois desse tempo que nós estamos com a mentoria do Edu, a gente percebe o quanto isso é sábio e certo. Porque agora, na prática, nós fazendo o planejamento para ter sempre aves à disposição para venda, a gente percebe o quanto o manejo das chocadeiras é exatamente como o Edu nos orientou, para que a gente consiga sempre ter à disposição das pessoas, dos nossos clientes, aves, né? Então, eu achei muito interessante essa visão que o Edu já nos passou lá no princípio, que naquele momento nós não havíamos a compreensão, a gente apenas ouviu e hoje a gente percebe o quanto de sabedoria na metodologia tinha isso. Eu acredito que é possível viver de aves ornamentais, sim. Acredito. É possível, é palpável, né? Como a gente fala. Porque tanto é possível, Érica, que nessas andanças agora que eu e a Juliana estamos fazendo, a gente vê muita gente vendendo, comercializando aves ornamentais, mas de uma forma amadora. Tipo, o cara pega lá ovo de peru e bota chocar numa garnizé e aí vende os peruzinhos, tal, 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 tal. Mas quanto tempo tu faz isso? 15 anos. Tem um vizinho nosso aqui, ó, mora na nossa estrada geral, deve morar uns 4 quilômetros daqui. Ele vive vendendo marreco, pato, cabrito. Ele é um senhor assim, né, rústico, da época dele, é um senhor já dos seus 60 anos. Ele não tem WhatsApp, ele não tem uma placa, ele não tem uma propaganda, e ele disse que negociou isso aí a vida inteira. Ele tem a casa dele, tem um carro dele, tem a moto dele, ele vive de fazer rolo de aves. A gente chama de brique aqui no sul, né? Ele faz brique. Aí eu conversando com ele, de seu Salés, esse dia, ele disse, não, comprei 2 marrecas dele, né? Eu disse, o senhor vai ficar sem marreca? Ele disse, não, tem um cara me devendo do negócio que eu fiz com uma vaca com ele, daí eu vou lá e pego. Se um cara desse tem 60 anos vivendo daquilo ali... Sem organização e planejamento. Nada. Esse dia nós fomos lá, compramos também o ave dele. Deu assim, não, eu vou te vender a tanto porque eu estou sem dinheiro para comprar milho. E eu preciso dar milho para minhas aves. Até me deu dó assim, né?
mas é o jeito dele negociar. Então, tivemos também em Massaranduba, na cidade aqui perto, buscando Angola. Angola. Pelo OLX, achamos o cara. Um guri novo, assim, trabalha numa grande indústria em Jaraguá do Sul, e o segundo emprego dele é, vender aves. Cara, a criação dele de pombo, de galinha, de Angola, de minicu, é muito grande. E ele disse, quanto tempo tu trabalha com isso? Ele disse, desde que eu era piazinho. Deve estar fazendo quase 20 anos que eu vendo aves. E nós chegamos lá num domingo, ou no sábado, Ju? No domingo. Num domingo, e já saiu um cara de lá que deve ter comprado por R$ 500, nós devemos ter gastado mais ou menos isso, e ele vive daquilo ali sem só o anúncio do OLX, né? E aquele pequeno espaço de tempo que ele tem por dia. Ele não se dedica o dia inteiro àquilo, ele se dedica 3, 4 horas por dia. Então é possível sim viver de aves ornamentais. Eu acho que foi a nossa necessidade de orientação. A gente sabia o que queria. Essa também foi uma frase que o Vanderlei me falou um dia, acho que foi depois da primeira aula. Encerrou a primeira aula, o Vanderlei disse assim para mim, nossa, ele conseguiu organizar tudo que eu tinha na minha mente e não conseguia te passar, eu não conseguia te explicar que era aquilo ali que eu pensava, sabe? Então, eu acho que quando vocês nos apresentaram a viabilidade através de uma metodologia comprovadamente certeira, né? Dá certo, é possível. Eu acho que ali foi o momento em que a gente olhou um para o outro e disse, não, é isso que nós precisamos. É aprender através dessa metodologia, com essa mentoria, para que o nosso negócio dê certo. E aí, assim, a gente vê que o Edu não se preocupa só em nos passar que é possível viver disso. O Edu nos coloca, nos ensina desde da compra dos ovos, da aquisição dos ovos até a venda, né? Nós tivemos uma aula há pouco tempo atrás que foi exclusivamente sobre marketing, sobre como vender. Então, isso nos deixa muito seguros em relação à mentoria. Quantidade de ração, que a gente não fazia o manejo correto, a questão da separação das espécies, sabe? Tudo é um conjunto de conhecimento que a gente troca com o Edu que torna tudo muito claro e muito seguro de ser feito, né? E eu acho também, Érica, que é importante destacar a ajuda mútua, a experiência que se troca. O tempo inteiro há trocas de conhecimento. Não é o Edu dando uma aula fechada, sem troca de conhecimentos. E é tão interessante que, às vezes, a gente vê o Edu criar conteúdos através da experiência que ele teve no contato conosco ou com outras pessoas que já estão na mentoria. Então, a mentoria só tende a se fortalecer com isso. Porque, às vezes, o Danilo, lá do jeito dele, achou uma solução para uma coisa que foi muito mais fácil de adaptar do que a própria metodologia que o Edu nos dava, e o Edu abre essa possibilidade, e isso eu acho fantástico. Eu acho que foi ontem ainda eu comentei isso com o Vanderlei, disse, poxa, é tão legal, porque a gente sabe que se o Edu não responder no grupo, alguém vai dar alguma opinião para que a gente não fique parado até resolver o problema, sabe? Então, essa troca de conhecimento eu acho que é fundamental também dentro da metodologia que o Edu desenvolveu. O ponto crucial para mim, assim, de entrar na mentoria, foi essa confusão na minha cabeça, né? Como é que tu rompe com aquele pensamento, com aquela vivência que tu tinha lá no sítio, da onde que eu nasci, que a minha mãe criava peru, criava galinha, e eu criei a minha vida inteira, como a Juliana falou, na cidade, né? Mesmo na área urbana. Como é que eu saio disso agora para uma realidade de ter renda, ter lucro, né? Com isso, né? E a Juliana, como ela falou, né? Eu falava, ela não entendia e eu não conseguia explicar o que eu queria. Então, assim, foi esse o ponto crucial de dizer na mentoria. Ó, existe, é palpável, o cara está provando ali que existe possibilidade, mas tem que organizar. Se não organizar, não vai dar certo, né? Nosso dinheiro vai tudo por água abaixo. Então, esse para mim foi o ponto crucial. Quando nós deslumbramos na mentoria a possibilidade de organizar e estruturar a nossa propriedade. Olha, eu acredito que as técnicas de marketing que o Edu está nos passando, elas são muito viáveis.
principalmente pela simplicidade. Né? Eu sou da área de comunicação, eu sou jornalista, né? Então, assim, quanto menos texto, às vezes, mais tu comunica. E o Edu tem uma metodologia de marketing que é fantástica. E é tão fantástica que nós já compramos aves por causa de alguém que aplicou essa metodologia que o Edu usa, que é um banner nas estradas rurais, que é aquela plaquinha nas agropecuárias, né? Então, assim, e o LX, que são as três, digamos assim, o tripé que o Edu usa, né, no marketing. OLX a gente utiliza muito. Primeiro lugar que a gente vai procurar quando a gente precisa de encontrar alguma ave específica é no OLX. E o Edu E eu achei muito interessante porque eu tinha uma visão totalmente diferente de como fazer o anúncio no OLX. E aí o Edu nos dá o mapa da mina, literalmente, né? O Edu nos clareia, assim, olha, façam de tal jeito que vai alcançar um público maior e vai otimizar os anúncios e o investimento que vocês vão fazer na OLX. Então, isso nos dá muita segurança em relação à metodologia de divulgação do criatório. Então, a questão de marketing, né, que o Edu mostra através da mentoria, para mim ela é prática, né? Ela é dinâmica, né? Ela não é uma coisa gigantesca que tem que fazer uma campanha de mídia, tipo uma campanha eleitoral, né? Que tu tem que fazer toda uma campanha, ter uma estratégia gigantesca com marqueteiro. Não, é muito simples. Está lá os banners, que inclusive ele cede, né? Tá lá os anúncios no OLX, ele já explicou quais, a Juliana já confirmou, né? Ressaltou, né? Quais as estratégias, ele já passou ali para fazer a venda. Então, eu acho que é muito simples, muito prática e viável, né? Não é uma coisa gigantesca. Não precisa, tipo, nossa, vou ter que botar no canal aberto de televisão porque eu tenho perus à venda aqui na minha região. Não, não é isso. É um banner lá na agropecuária. E eu acho que é muito certo, né? Muito prático e muito simples. Eu acredito muito que eficaz também. Se nós tivermos algum medo de investir na mentoria, acho que insegurança, medo não. Medo não, porque eu sempre brincava com a Juliana, né? Juliana, se der tudo errado, nós matamos tudo o estoque e comemos e acabou. Não tem o que fazer, né? Não... Mas tinha insegurança, né? Essa insegurança de todo mundo, né? Nós nunca tivemos medo de golpe, tá? Através da mentoria, né? Nós já levamos golpe também com compra de ovos, né? Mas assim, o medo de golpe na mentoria nós não tivemos. Mas agora, insegurança, nós tivemos bastante, certo? Por exemplo, deixa eu te falar uma insegurança que nós... e agora, o que nós vamos fazer? Nós tínhamos uma chocadeira, acho que cabia uns 40 ovos. Aí nós compramos uma outra chocadeira, de 60 ovos. E aí, quando nós entramos na mentoria, nós ganhamos uma. Eu disse, meu Deus, o que nós vamos fazer com tanta chocadeira? Aí a Juliana disse, qualquer coisa a gente vende uma tal. Agora nós já estamos pensando em comprar mais duas. Porque tivemos que pegar uma emprestada já tivemos que pegar uma emprestada, né? Porque hoje, o início que nós estamos engatinhando na mentoria, eu fiz uma conta rápida aqui, é certeiro que tem 11 ovos todos os dias para nós colher. Então, a cada 7 dias, que é uma semana, para o ovo não ficar tão velho, 77 ovos. Toda semana tem que ter um espaço para te colocar 77 ovos dentro. Não entrou a época da Angola, que nós vamos ter 6 baias com a Angola, né? E é para girar 4 ovos cada baia. 4 vezes 6, 36 ovos por semana. Então, por dia, né? Por dia. Então essas inseguranças que a gente tinha, agora não tem mais. Eu acho que os primeiros resultados que nós tivemos foi organizacional. Hoje a gente consegue vislumbrar a nossa propriedade, o nosso criatório. Esse foi o primeiro resultado. Hoje a gente tem essa segurança de fazer um cálculo, por exemplo, de quantos ovos nós vamos ter por semana e de qual é a necessidade da quantidade de chocadeiras que nós vamos ter. Esse foi o primeiro resultado, eu acho, que a consultoria nos trouxe. E também saber qual o nosso tamanho hoje e em quanto tempo a gente quer aumentar o nosso tamanho ou não. Isso também deixa, a metodologia deixa claro, né? O Vanderlei falou, nós temos hoje 6 baias de Angola. Nós queremos aumentar isso ou nós queremos... Esse é o tamanho que nós queremos ser. Então, acho que o primeiro resultado que a mentoria nos deu foi essa organização
da nossa propriedade nessa migração para criatório. Diante do que a gente está vendo, assim, a evolução do criatório, que nós vamos começar, que nós vamos acabar de pagar o investimento e começar a ter o retorno a partir de janeiro do ano que vem. Nós já fizemos essa projeção, né? Já fizemos essa projeção. Então, para não ter falsa ilusão, né? Não, mas a gente já tem a projeção de quando que realmente vai se pagar tudo que construiu e coisa. Agora, o ganho estrutural, por exemplo, é isso que eu tinha falado um pouco antes, né? Da gente estar ali criando marreco, criando peru, e nunca ver ovo, e nunca ver filhote, e nunca ver crescer. E hoje a gente está lá com 3 chocadeiras cheias, mais uns 40 ovos que tem que ir para a chocadeira até domingo. Então, isso é o valor estrutural que a evolução estrutural que a gente vê mesmo concretamente, palpável, depois de entrar na mentoria. Nós vamos vender o primeiro lote de marreco a partir do dia 1º de agosto. Então, a gente se preparou tudo. Agora, dia 1º de agosto, a gente vai fazer o nosso anúncio de marreco. Do nosso marreco, vamos colocar à venda. Bem, se fosse para me explicar para alguém o que era a mentoria, eu ia dizer que é tipo como tu organiza uma linha de produção, né? Ou uma linha estrutural dentro de tipo assim, como é que eu explico que é fabricado um carro? Eu vou explicar para ele como que a mentoria me explicou que é tu ter uma ave, daquela ave tu separar ela por raça ou cor, né? E dali eu tirar os ovos, colocar ele numa chocadeira, criar ele até uma certa idade e ter a estratégia de vender esses ovos para obter o lucro necessário, né? Então, a mentoria seria isso, como que eu organizo isso dentro da tua propriedade. Sempre que a gente comenta com alguém que nós estamos tendo uma mentoria para desenvolver o nosso criatório, eu deixo claro para as pessoas que essa mentoria nos orienta, acima de qualquer coisa, é a orientação que ela nos dá, que está nos possibilitando evoluir com tanta rapidez, do ponto de vista principalmente estrutural, e que essa mentoria vai nos dar uma capacidade de planejamento que torna tudo mais claro, viável e palpável. Então, eu acho que a mentoria é isso, é nos orientar naquilo que a gente tem mais dúvida em relação ao objetivo que a gente quer alcançar. Nós estamos com muita esperança em relação ao futuro do nosso criatório, a partir do momento em que a gente conseguiu, inclusive, nos comunicar melhor, né? Eu e o Vanderlei, a partir do momento em que a gente começou a ter essa mentoria. Ficou tudo muito mais claro, a forma como a gente precisa estar lidando no dia a dia com a nossa propriedade, né? Então, hoje a gente já começa o dia sabendo o que cada um precisa fazer aqui dentro da propriedade para que a criação flua tranquilamente. Então, o Vanderlei tem a parte que ele cuida, eu já faço a outra, né, a parte que me cabe da criação. Então, a mentoria nos ajuda a organizar também esse dia a dia em relação à criação. Antes da mentoria, a Juliana, por exemplo, ela é uma pessoa urbana, né? Ela não conseguiria tratar os animais, ou saber o que cada um precisava. Hoje ela consegue. Na questão também de comunicação, eu comprava a ração e não falava nada, né? Não dizia nada. Hoje não, hoje a comunicação funciona assim também. Eu já trago as notas para ela, ou ela está junto, ó, precisa lançar isso aqui que foi comprado, estava aqui para o sítio. Então, essa comunicação também ajudou muito, né? Dessa forma que nós dois se acertamos para tocar aqui o criatório. Isso é fundamental também. E eu achei interessante que ontem o Vanderlei disse assim para mim, a gente já perdeu muito pintinho aqui, né? Muito, muito pintinho. E aí, essa última leva agora, a nossa perda foi muito baixa. E ontem ele ainda me perguntou, e como é a parte que eu cuido mais, né? Ele me perguntou, tu notou que tu fez algo de diferente a partir dessa ninhada que saiu agora, e que a nossa perda foi tão baixa? E eu não consegui responder para ele o quê? Porque eu acho que não foi uma coisa.
foi o meu conhecimento adquirido através da mentoria que me fez tomar alguns cuidados que antes eu não tomava, mas que já está tão naturalizado, né? Como foi passado o conhecimento para a gente, está tão naturalizado que eu não consigo detectar o que foi que mudou, eu só sei que mudou. Tanto é que o resultado está aí, né? A nossa perda foi muito baixa em relação ao que era antes. Então, a mentoria também tem essas coisas que a gente não consegue, não são palpáveis ou explicáveis, mas que tu aplica no teu dia a dia e que tu vê o resultado muito rápido. Olha, para quem quer entrar nesse mercado agora, o conselho que nós damos é procure uma mentoria. Procure uma mentoria porque ela te coloca num outro patamar. Primeiro que ela te prova que é possível, é viável, viver de aves ornamentais em um outro patamar. Não no patamar do que a gente já vinha fazendo, os nossos avós faziam, e também está tudo bem quem quiser ser assim, certo? Está tudo bem. Agora, é possível entrar num outro patamar na venda de aves ornamentais. E através da mentoria isso fica muito claro. Então, a dica que eu dou é procurem o conhecimento que a mentoria é capaz de te dar. Aquilo que eu falei lá no começo, a mentoria nos colocou em um patamar que sozinhos a gente levaria muito tempo para alcançar. E com o conhecimento e a forma como é colocado os processos pelos quais a gente precisa passar para ter um criatório saudável financeiramente, com aves vibrantes, com uma boa circulação de venda, precisa de conhecimento, e quem nos dá esse conhecimento é a mentoria. Bem, o conselho que eu dou para quem está em dúvida ou já tem algumas aves, eu acho que a orientação que eu dou hoje, que se eu tivesse feito isso há mais tempos atrás, hoje eu estaria bem mais evoluído, é ter uma mentoria, ter uma orientação, ter um conhecimento. Porque o conhecimento é tudo, né? A orientação é tudo, é fundamental. Uma breve história que eu aprendi agora, através da mentoria, que parece simples, mas eu já conversei com 3 pessoas que também não sabia que o ganso é monogâmico. Ele só tem uma parceira ou um parceiro. Eu não sabia. Aí tu pode falar com alguém e diz, mas como é que tu não sabia disso? Não, porque eu não sabia, eu estou com meio século e não sabia. Aí eu falei com um amigo do meu sogro domingo, ele disse, não, Vanderlei, mas será? Porque eu choquei ovo de ganso uma vez, eu tinha um macho e 6 fêmeas. Eu disse, então por isso que te chocou só uma vez, porque tu acertou só a ninhada daquela lá. Daí eu já falei com mais 3 pessoas e eles não sabiam disso. Porque parece simples, né? Mas olha só, é uma pequena informação, conhecimento que tu busca que faz toda a diferença. Então, assim, o apoio à estrutura que a mentoria está nos dando é fundamental e é a orientação que eu dou para as pessoas. Porque, às vezes, tu demora muito para entrar numa mentoria, gasta o que você tem e o que você não tem, se decepciona, se desanima, as pessoas que estão ao teu lado, que poderia te apoiar, vão te desestimular, que vão começar a te dizer, não vale a pena, não adianta, porque tu está fazendo a coisa errada, porque não tem o conhecimento. E aí pode ter o sonho de água abaixo, né? E diante da mentoria, é um mercado em crescimento, que o Edu nos passou na última aula, na penúltima aula, se eu não me engano, que é um mercado que vem crescendo 19% ao ano. Né? É difícil um mercado que está crescendo igual esse. Então, quer dizer, tem espaço para muita gente ainda. Mas sem conhecimento fica bem mais difícil. E isso eu falo de carteirinha porque eu penei bastante até conseguir chegar onde nós chegamos agora.